Salve Santista! Agora quem dá bola é muito Santos, eu sou o Dan. Primeira vez por aqui, ó, já se inscreve, já deixa um like, já ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos, porque hoje a gente tem 3 assuntos pra falar aí, né? Tem 4 na verdade, né? Mas que a gente vai esmiuçando aí no decorrer do vídeo. O primeiro, para começar, né, é sobre o Maicon, né? O Maicon interessa ao Vasco, né? Sem enrolar muito, né? O Maicon, ele foi contratado, né, ano passado, teve uma estreia péssima contra o Banfield, né, na Argentina, foi uma estreia horrorosa, mas aí depois ele se recuperou, né, e se firmou como titular ao lado do Borma, né. Eles formaram uma boa dupla, fizeram uma boa temporada até, né. A temporada ano passado do Maicon não foi ruim, né, do Borma não, que o Borma é um bom jogador, né, a gente sabe, mas o Maicon não foi ruim ano passado. Porém, esse ano, nossa, ele fez assim, tá péssimo, tá desastroso, né, além de se lesionar bastante, ele ainda tem atuações assim com falhas assim meio grosseiras até, né? Nem parece que ele já foi um zagueiro de bom nível um dia, né? E eu não tô nem falando da época de São Paulo. Ele não é nem sombra do que ele foi ano passado, né? Isso é meio assustador. Tanto é que o Luiz Felipe ainda chegou a furar a fila dele, né? Quando o técnico tem a opção opção não, né? Ele opta por escalar o Luiz Felipe ao invés de você, sendo que você já estava, né, veio jogando já desde o começo da temporada, e esse seu concorrente, que no caso é o Luiz Felipe, tá parado há pelo menos 8 meses, já que ele estreou, né, contra o Nils, mas já vinha parado há meses, né, e já não jogava também no ano passado, então ele tá pelo menos aí uns 8 meses parado, e ainda assim passou à frente na fila do Michael, então assim, não tinha a menor condição mais, né. A gente torce para que o Vasco se acerte logo com o Maicon, né? E o Maicon deixe o Santos, né? Eu acho até uma pena, porque o Maicon, que era do São Paulo, até o Maicon do ano passado, realmente estava bem, né? Não estava bem no Santos. E é um cara que ele é santista de fato, né? Gosta do clube, mas infelizmente desse nível de atuação não dá, não tem a menor condição, né? Acho uma pena porque eu gosto quando os jogadores santistas de qualidade jogam no Santos, né? O Maicon tem qualidade, né? Mas não tem mais, né? Agora aparece um zagueiro assim, quase aposentado, né? Uma pena, mas acho que essa transferência pro Vasco vai fazer total sentido, né? Para todo mundo, pro Maicon, que vai buscar um novo clube, né? O Vasco, que talvez precise de algum zagueiro, né? E vai achar no Maicon aí uma opção. Inclusive o Vasco, que tem sido bem parceiro do Santos, né? Já levou o Carabarral, levou o Juan Seco e agora tá levando o Maicon. O Vasco tem um lateral ali chamado Lucas Pires, lateral esquerdo. Ó, acho que você deveria ficar de olho, né, nesse também. Também tem o lado direito, se você quiser, tem o Natan também, que você conhece, né? Esse aí você conhece. Enfim, quem sabe você não pode levar mais esses dois também, dar uma ajuda pro Peixão, pro Santos. Quem poderia ajudar o Santos também saindo, né, é o Falcão, né? Mas eu não sei se ele ajudaria o Rueda. A CBF está interessada no Falcão, né, para que seja um intermediário, né, que ajude a compor a comissão que vai ser assumida pelo Ancelotti, né, em 2024. Vamos lá, a CBF, né, pelo que se diz, já está acertada com o Ancelotti, né? Quem deu essa informação foi o André Rizek. E aí o Ancelotti queria alguém que ele conhecesse, alguém da confiança dele, para que já fosse amaciando o terreno ali pro Ancelotti, né? Amaciando o terreno para ele. E o Falcão, por ter jogado com ele, por conhecer o Ancelotti, foi o nome pensado pela CBF. De novo, falando em fazer bem para todo mundo, eu acho que essa é uma outra saída que poderia fazer bem pro Falcão e pra gente, né? Porque a gente, de novo, não sabe o que faz o Falcão no Santos, né? A gente não sabe, não tem a menor ideia do que ele faz, né? Ele talvez não tenha lidado bem com a própria função que ele tem que fazer no Santos, que ninguém sabe qual que é, né? Tá meio nebuloso, foi sempre meio nebuloso assim essa ida do Falcão ao Santos. Não que ele esteja fazendo algo ilícito, longe disso, mas é que ninguém entende muito o que o Falcão faz, né? Além de ser um escudo pro Rueda, né? Porque nisso o Falcão só tem a perder, né? O Falcão só toma na tarraqueta para defender o Rueda, né? Às vezes funciona, às vezes não. Por exemplo, eu acho que eu realmente não sei o que o Falcão faz no Santos, né? Mas muita porrada o Falcão toma que talvez quem devesse tomar é o Rueda, né?
se fosse o Rueda, e que também toma, mas algumas que ele deveria tomar também vão pro Falcão. Então, assim, a gente não nem ser o escudo do Rueda o Falcão tá conseguindo. Então, assim, o que o Falcão faz no Santos, né? É um grande mistério que um dia eu acho que a gente vai descobrir, né? Um dia a gente descobre o que o Falcão fazia no Santos, além de tentar ser um escudo, que nem isso ele conseguia, né? Não tinha essa capacidade. Não é nada contra o Falcão, né? O Falcão ainda foi um grande jogador, né? Mas nessa função de dirigência e na função de técnico, não foi tão bom quanto era como jogador, né? E por falar em jogador, na verdade em jogadoras, né? As Sereias venceram o Flamengo no jogo de ida pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, né? O Santos abriu uma boa vantagem, né? Por 3-1, gols da Yaya, Cris e Taizinha, né? As três Sereias da Vilas aí abriram essa vantagem para o Santos, né? O jogo de volta vai acontecer no mesmo dia contra o Flamengo, né? Vai ter Santos e Flamengo pelo feminino e pelo profissional, né? Vai ter a volta, os dois jogos serão na Vila, um de manhã e outro à noite, né? E, bom, o Santos já abriu uma boa vantagem para se classificar para as semifinais. A gente está na torcida pelas Sereias, né? Que tem sido o grande orgulho do Santos, né? Às vezes a base ainda dá uns vacilos, mas as Sereias tem sido o grande orgulho pro torcedor, né? Que já que o masculino decepciona, a base às vezes também, né? As Sereias pelo menos tem sido um grande orgulho para o time do Santos, que é tão vencedor no feminino quanto no masculino, né? O Santos tem uma história muito rica também no futebol feminino e as meninas ajudam a acrescentar nessa história, né? E quem quer fazer história também no Santos é o Soteldo, né? O Soteldo, que segundo Ademir Quintino, no programa Domingo Esportivo, né? O Soteldo, antes de renovar com o Santos, né? Do Santos acertar a compra dele, na verdade, né? Ele teria recebido uma oferta do Corinthians, né? Pra jogar lá no Corinthians, recebendo 50% a mais do que ele recebe hoje no Santos. Quanto seria o salário dele então? O Ademir informa 750 mil. E aí a gente faz uma conta básica, né? O salário dele hoje então vai girar em torno de 500 mil reais. O que pra mim tá ok, né? Eu acho até que assim, o Soteldo é um bom jogador, merecedor desse salário quando tá jogando no auge. Tem tido algumas dificuldades, mas eu acho que é mais da parte técnica, né? Da parte tática, no caso, a culpa do técnico, já que nenhum dos outros de frente consegue produzir tão bem quanto podem, né? E o Marcos Leonardo também já provou que na seleção sub-20 ele ainda tá afiado, ou seja, tem alguma coisa de errada no Santos, né? Não em quem tá fora, né? E o Soteldo, bom, já ganhou uma moral a mais ainda com a torcida por ter recusado o Corinthians, né? Lembrando que eles já tinham recusado também o São Paulo. Então, assim, o Soteldo aos poucos vai caindo na graça da torcida, né? E prova que realmente gosta do Santos desde sempre, né? Tem o escudo do Santos tatuado, enfim. É legal a gente ver jogadores bons identificados com o clube, né? A gente gosta de ver esses jogadores identificados sempre querendo ficar no Santos, permanecendo no Santos. E ainda por cima, dar um chapéu no rival é sempre interessante, né? É sempre legal da gente descobrir. E você, o que você pensa aí do chapéu que o Soteldo deu no Corinthians, que o Santos deu no Corinthians? Pelo menos alguma coisa pra gente comemorar, né? Já que no campo tá bem difícil. Tamo junto, Santista, nessa.